Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de filosofia, né? Do primeiro ano do ensino médio do Colégio Nossa Senhora do Carmo, ok? Nós vamos trabalhar nessa unidade 2 a filosofia clássica, tá? Que se inicia na Grécia, né? Com Sócrates, Platão, Aristóteles, e vamos entender como que se formula a partir daí a filosofia propriamente dita, como nós conhecemos aí na contemporaneidade, ok? Bom, inicialmente eu quero falar, né, que nessa nossa unidade nós iniciamos fazendo uma discussão entre a questão da physis e do anthropos. O que é isso? A primeira fase da filosofia na Grécia, ela é considerada uma filosofia física, porque os primeiros pensadores, chamados de pré-socráticos, que nós já vimos em aulas anteriores, né, eles se ocupavam em compreender uma origem de toda a estrutura do cosmos, né? Da física, do universo e assim por diante. Então, a primeira fase da filosofia que surge na Grécia, ela está preocupada com a questão da origem do cosmos e de um elemento responsável em ser originário de todas as formas de coisas existentes. Esse elemento que era contido e estava contido em tudo é chamado de arquétipo, né? Que para cada filósofo ele era representado por um elemento da natureza, tá? Então, só retomando, a primeira fase da filosofia que nasce na Grécia, ela se ocupa das questões relacionadas à natureza, que são os filósofos pré-socráticos, que já vimos, tá? Bom, mas num processo de desenvolvimento do pensamento racional grego, essa preocupação dos primeiros filósofos chamados de pré-socráticos, essa preocupação acaba direcionando para outro caminho, ou seja, ao invés de se ocupar dos aspectos materiais originários de toda a realidade existente, né? Num determinado momento do pensamento grego, alguns pensadores vão direcionar aquela reflexão sobre a natureza para as questões humanas. Aí sim nasce a filosofia propriamente dita, ok? Bom, os primeiros pensadores que vão se ocupar das questões do cotidiano do homem e não mais dos elementos da natureza são chamados sofistas. Quem são os sofistas? A expressão sofista vem de sofos, que significa sábios. Tá? Então, os sofistas eles vão mudar a orientação da reflexão filosófica que se fazia até então pelos pensadores pré-socráticos. A partir dos sofistas, a filosofia se ocupará das questões do cotidiano do homem. Traduzindo isso para vocês, os sofistas vão humanizar o pensamento filosófico. A partir de agora, as questões humanas serão elevadas a temáticas centrais da reflexão do novo pensamento filosófico. Tá? Entre os pensadores sofistas, os que mais se destacaram foram Protágoras, de Abdera, e Górgias, de Leontine. Ok? Esses dois pensadores representaram aí a expressão máxima da filosofia sofista. E quais são as principais características da filosofia sofista? A primeira
questão, a primeira temática importante para os sofistas é a relativização da verdade. Olha que interessante. Para os sofistas, a verdade era uma convenção humana, uma convenção social, ok? Então eles vão se opor a Sócrates, a Platão e Aristóteles, que trabalhavam, né, com uma ideia de uma verdade, de uma aletheia absoluta, ok? Então é importante a gente entender isso. Os sofistas trabalham com a ideia, com a noção de relativização da verdade, né? Outro tema também muito importante na filosofia sofista era a questão do discurso e da retórica, né? Se a verdade não é absoluta, ela pode ser uma demonstração de convencimento argumentativo. Ou seja, se a verdade é uma convenção, ela pode ser então convencionada pela capacidade que alguns indivíduos têm em convencer os outros que o que eles dizem devem ser tomados por verdadeiros, tá? Então essa é uma segunda característica importante do pensamento sofista, a questão da retórica. Outro tema também importante que fora desenvolvido pelos sofistas é a questão da divulgação do saber. Os sofistas ficaram durante séculos mal vistos na história da filosofia porque eles eram homens que dedicavam o seu pensamento, o seu ensinamento e a sua sabedoria como forma de ganhar suas vidas, ou seja, eles vendiam as verdades aos homens que podiam pagar. E isso então acabou denegrindo a imagem dos sofistas por parte dos outros filósofos, que argumentavam que a verdade jamais deveria ser vendida, né? E sim compartilhada e assim por diante, tá? Então é importante a gente entender isso. E uma última característica do pensamento sofista é que, ao ensinar a verdade, ao ensinar a retórica, ao valorizar o discurso, ao relativizar toda a verdade, eles também tiveram uma importante inserção no universo da política, sobretudo em cidades democráticas, como Atenas, né, em que os cidadãos utilizavam da sua palavra, do seu discurso, da sua retórica, como parte fundamental das tomadas de decisões, dos temas, dos assuntos mais importantes que envolviam aquela cidade, ok? Então isso foi fundamental, né, na vida política, porque se você consegue, pela sua capacidade retórica e discursiva, convencer o que você está dizendo que é a verdade, você pode se tornar um grande líder político. Aliás, quando a gente estuda a história de Atenas na fase democrática, a gente precisa entender que as principais lideranças políticas eram, antes de tudo, excelentes oradores, homens que conseguiam então dominar a retórica, o discurso e, consequentemente, o convencimento. Ok? Bom, porém, essa noção de verdade da filosofia dos sofistas acabou sendo questionada por muitos pensadores contemporâneos a eles, né? E um desses pensadores que vai exatamente fazer a crítica e o questionamento à postura de relativização da verdade dos sofistas é Sócrates. Bom, o Sócrates, que tem toda aquela questão envolvendo a sua existência ou não, se Sócrates de fato existiu,
ou se foi um personagem criado por Platão para expor suas opiniões num momento político bastante delicado de Atenas, né? Independente disso, o Sócrates ele está vinculado a uma outra noção de filosofia distinta dos sofistas. Por quê? Porque a partir do pensamento socrático nós teremos o desenvolvimento da tese de uma verdade absoluta na construção do pensamento filosófico, que existe uma aletheia, uma verdade, e essa verdade é uma essência, ok? E não uma simples opinião que nós denominamos como doxa, que era o que os sofistas na verdade defendiam, tá? Então é importante a gente entender que o Sócrates significa, né, representa uma mudança na filosofia que vai se desenvolver no Ocidente. Porque a partir de Sócrates nós temos então a perspectiva de uma verdade absoluta. E é em prol dessa verdade que o pensamento humano deve então se desenvolver. Tá? Bom, o que é importante para vocês saberem sobre as questões socráticas? O método. O método socrático é fundamental. Tá? O Sócrates, a partir do diálogo, do debate, ele vai construir um método para se chegar ao conhecimento seguro, estável e verdadeiro. A primeira fase do método socrático é chamado de ironia. Essa primeira fase, que é a ironia, é o momento em que o Sócrates, a partir do diálogo, irá desconstruir as falsas verdades dos seus interlocutores. Ou seja, o Sócrates, ao debater com seus interlocutores, ele irá mostrar que aquelas ideias afirmadas por verdades de seus interlocutores não passa de falsas opiniões, tá? Então, a primeira fase do método socrático é a ironia, que é a desconstrução das falsas verdades. O segundo momento da filosofia, né, e do método socrático é a maêutica. A maêutica significa o parto, ou seja, trazer para fora algo, ok? Que está internalizado. Então, na segunda fase do método socrático, que é a maêutica, o Sócrates vai interrogar, dialogar com seus interlocutores, forçando-os a, por conta própria, encadear seus discursos, suas argumentações, até alcançar a verdade. Então veja, isso é importante. Não é o Sócrates que ensina a verdade. O Sócrates, por meio do diálogo, da pergunta, da dialética, ele vai estimular seus interlocutores a buscar por conta própria a verdade que está internalizada. Tá? E a última fase do método socrático é a aporia. O que significa a aporia? A aporia significa a dificuldade em concluir o debate. Né? Então, ainda que o Sócrates estimulasse seus interlocutores a buscar a verdade, ele não dizia se aquilo era verdade ou não. Então, Sócrates sempre deixava aberto então essa construção de um conhecimento verdadeiro. Né? Por isso aquela máxima atribuída a ele, que de fato ninguém sabe, que é só sei que nada sei. Agora, quais as consequências disso? Como Sócrates não concluía o debate por conta da aporia, que é a dificuldade de fechar um debate, de chegar a um consenso, muitos dos seus interlocutores ficavam indignados, revoltados. Por quê? Porque o Sócrates dizia o que não era verdade, porém não dizia o que era verdade. Tá? Isso fez com que ele arranjasse muitos inimigos em Atenas. Né? E é por isso que muitos atribuem a essa postura, né, a sua condenação pelos políticos atenienses que acusaram Sócrates de negar os deuses de Atenas e, sobretudo, de corromper os jovens atenienses. Ok? É isso aí. Muito obrigado e tomara que essas palavras possam auxiliar vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.